Fala pessoal, tudo bom? A gente continua aqui na Romênia. Hoje a gente foi até a fronteira com a Moldávia. Foi bastante interessante ver o nível de pobreza que existe por aqui, né? A Romênia é o último país da União Europeia, então na verdade a gente foi até a última fronteira da União Europeia, onde a União Europeia termina. E aí começam os países que fazem parte do continente europeu, mas não estão envolvidos na União Europeia, não fazem parte da União Europeia, que são os países aí na sua maioria eslavos com forte influência russa. E foi bastante interessante ver as vilas, os vilarejos, toda a pobreza que existe por aqui, dentro ainda da União Europeia. A gente viu bastante coisa no interior da República Tcheca, agora na Romênia. A gente vai seguir viagem ainda pelo interior da Romênia, partindo amanhã para a Bulgária. Mas é impressionante a pobreza e a relação que eles têm com a terra. Os comunistas tomaram as terras na metade do século passado, tomaram as terras de todos os produtores rurais, tomaram as casas e as empresas, né, indústrias, empresas de comércio, então tudo foi tomado e foi para o Estado. O Estado assumiu toda a produção de bens e redistribuiu todos esses bens. Então o que aconteceu foi que as fazendas que tinham aí tamanhos médios de 300 a 400 hectares foram transformadas em comunas de 0,3 a 1 hectare aí, cada um dos terrenos dentro dessa comuna. O próprio governo tocava a produção ou alocava produtores ou pessoas escolhidas para fazer essa produção, de modo que quem não estivesse na cidade sendo forçado a trabalhar numa indústria ou em algum tipo de comércio, tinha um pedaço de terra para cultivar. O comunismo pagava um salário mínimo que, convertendo, seria algo em torno aí de R$ 300, né? Então pagava um salário mínimo para todos os habitantes e eles ganhavam ração, né? Que é na verdade uma porção de alguns grãos para poder subsistir. E enquanto isso, os governantes, né, do Partido Comunista roubavam o país, transferiam terras que então se tornaram públicas quando foram tomadas dos produtores, transferiram terras, indústrias e as grandes empresas para eles próprios. Então, desde o início do comunismo, criou-se uma relação muito complicada com a terra, porque os produtores perderam a terra. Tudo isso gerou muito ódio. A gente vai ter aí entre uma e duas gerações que cresceram sem saber o que é propriedade privada, né? Sem saber o que é ter a sua terra, ter a sua casa, inclusive, porque isso aconteceu com as casas também. E aí depois, quando termina o comunismo, o governo tenta devolver as fazendas para quem elas pertenciam. Algumas pessoas, na verdade pouquíssimas pessoas conseguiam, e as que conseguiram não conseguiram ter de volta toda a terra que lhes era de direito. Então a gente teve ontem com um produtor que o avô dele tinha 400 hectares e no término do comunismo, em 1990, recebeu de volta 70 hectares. E os outros 330 continuaram fatiados dentro das comunas, com aquelas pessoas que acabaram recebendo de alguma forma isso durante o comunismo e que normalmente não eram produtores rurais, não eram pessoas do campo, como os nossos assentados no Brasil. Então são pessoas que também não têm uma relação com a terra e não conseguiram, obviamente, em meio hectare produzir absolutamente nada e sequer subsistir. Então criou-se uma relação negativa com a terra, tanto do lado de quem perdeu a terra e não conseguiu recuperar, e criou-se uma relação negativa com a terra com aqueles que receberam minúsculos pedaços de terra e não conseguiram sobreviver, morreram de fome ou então tiveram que se desfazer, se mudar para a cidade e tentar outro meio de vida ou permanecer nessas vilas abandonadas aqui,
que realmente parecem vilas fantasmas, mas a gente vê vilas com 60, 70, 80 casas, e você passa na frente, é de uma pobreza extrema, absoluta, é um negócio impressionante. Então eles criaram uma relação de um pouco de ódio mesmo com a terra. E aí você tem 3, 4 grandes grupos que têm um trabalho aí de comprar essas terras, tentar ganhar escala e produzir para que o país possa ter alimento, para que o país possa gerar riqueza e divisa, né, e ter a sua economia fortalecida. Então é uma realidade bem diferente da nossa, mas traz uma reflexão bastante interessante, né, de como a relação com a terra ela tem a ver com a história de um país, de um povo, né, do que aconteceu com aquele povo. E para mim que é brasileiro traz uma relação ainda maior. A gente teve a oportunidade de estar já em 3, estamos indo para o 4º país aí que passou pelo comunismo. E é impressionante ver tudo isso aqui e acreditar que tem gente que acha que essa é a solução para os problemas do mundo, ou até olhando para o nosso país, que essa é a solução para os problemas do nosso país. Eu acho que qualquer pessoa, antes de defender ideologias como o socialismo e o comunismo, devia estudar um pouco, viajar, conhecer e ver o desastre que esses sistemas foram para esses países. É impressionante ver esse nível de pobreza na Europa, dentro da União Europeia, e ver o que esses regimes foram capazes de fazer com esses países. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas por enquanto eu fico por aqui e a gente vai seguindo viagem. Um abraço.